Olá, seguidores. No vídeo de hoje vou falar com vocês aqui as últimas novidades do RPR11, tendo aqui como foco a última live com os gestores. Nessa live eu finalmente consegui participar dela, apesar de que nem todas as minhas perguntas aqui foram respondidas. Acabou que o pessoal bravo com os gestores atrapalhou lá no chat, lá no final da live, no momento de enviar as dúvidas. Eu até entendo o pessoal que está bravo aqui com os gestores, com o Urcão, né? Mas acaba que isso aqui não ajuda muito não. Mas vamos lá, ver o que tem de novidade. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, logo no início da live, os gestores do EPR11 comentam que as amortizações que garantiram uma boa geração de caixa em novembro, elas foram resultado de amortizações extraordinárias, ou seja, amortizações que podem ou não acabar se repetindo. Não são aquelas amortizações mensais ou programadas que todo CRI tem, né? Isso aqui tem um ponto positivo e um negativo. O negativo é que não podemos esperar que vamos ter outros eventos como esse nos próximos meses, né? Que garantiram uma boa geração de caixa nos CRIs aqui para novembro. Já o ponto positivo é que operações que não estão performando bem não fazem amortização extraordinária. Esses eventos são um indicativo de que as operações elas estão saudáveis, né? Mesmo que algumas delas sejam de projetos de multipropriedade. E aqui também foi dito na live que o RPR11 tem exposição a 6 projetos de multipropriedade, sendo que 4 delas estão concluídas, uma está prestes a ser concluída, né? E tem uma que está meio enrolada. E de nada adianta se temos projetos de residência todo enrolado aqui no caso, que é esse projeto que ainda está em construção, né? E também no início da live, tivemos aqui uma notícia ruim, tá? A URCA pretende fazer relatório de risco com frequência anual. Pelo menos foi isso que eles declararam aqui na live. E que, segundo eles, os projetos não têm atualizações suficientes para fazer esse relatório de risco com uma periodicidade maior. E aqui acho que fica evidente a falta de tato dos gestores com os cotistas, tá? E acabou que para essa live vocês até colocaram um cenário aqui de relação com investidores, mas parece que ele vai ter muito trabalho pela frente, tá? Muito mesmo. Colocar aqui na cabeça dos manda-chuvas aqui da Orca de que eles precisam melhorar muito a relação dele com os investidores, melhorar a comunicação. E a Urca realmente é muito fraca nesse ponto, tá? Até mesmo para passar no dispositivos são lerdos, como por exemplo aquele caso do aporte que o de residência recebeu e nenhum comunicado a mercados emitiram, né? E aqui eles falam que não tem autorização suficiente, que para um relatório de risco é com a periodicidade, mas acho que só alguns gráficos como esse que a HGLG coloca em todo o relatório gerencial já ajudariam imensamente, tá? Aqui no caso, um relatório aqui com a evolução do acumulado físico dos projetos em desenvolvimento, que tem obras, o acumulado financeiro também, e algum comentário breve já seria mais que suficiente, tá? É que no caso, bastaria se focarem nos ativos-chave do RPR11. Não precisa ficar detalhando aqui ativo que representa 1, 2% do PL. Isso aqui acho que nem compensa para a gente se dar o trabalho de ficar analisando tantos ativos, né? Mas os principais deveriam ter atualização aqui no mínimo trimestral, sendo que bem otimista, né? Isso aqui são dados que com certeza eles têm. Tem um time de engenharia que foi acompanhando esses dados aqui de evolução de obra, mas enfim, eles têm que muito que evoluir essa questão de comunicação, né? É, agora aqui vou dar um salto na live, ainda que pulando uma parte, depois vou voltar nela, em que eles comentam em que começam a mostrar gráficos que não vamos encontrar no relatório gerencial do RPR11, pelo menos até então, né? E aqui são informações muito importantes, no caso aqui a geração de caixa que não tem sido distribuída não ter sido distribuída por causa do redirecionamento para as obras. E aqui podemos ver que entre abril e, e aqui acho que foi até outubro, a retenção foi muito maior, devido a que há mais recursos estarem sendo redirecionados para obras, já que a partir de novembro,
esse montante reduziu aqui bastante devido à parte que começou a ser pago como dividendos, né? Ainda assim, foram 22 centavos que foram represados aqui em novembro. O montante que, se tivesse sido distribuído, resultaria que o rendimento de cerca de 1,10 por cota. A gente pegar aqui o 88 centavos de novembro, mais esse 0,22 que foi redirecionado, aqui um rendimento de 1,10, que já daria um belo dividend yield, né? Quase 2% ao mês. E aqui nesse gráfico, eles nos mostram que entre abril e novembro foram redirecionados 2,82 por cota de resultado para as obras. É um montante bem expressivo, né, que a gente deixou de receber aqui apenas em 8 meses daqui do ano. E aqui vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui nota que em 12 meses o RPR11 distribuiu 12,01 por cota. Então, 12,01 por cota, uma média de R$ 1 por cota, né? Mas aí, se a gente for somar os 2,82 que foram retidos e dividir por 12 novamente, a gente chegaria aqui a um rendimento de 1,23 por cota. Aqui no caso, um rendimento muito melhor, né? E aqui nesse momento, eu mandei uma pergunta no chat quanto ao caixa que foi acumulado antes de abril de 2024. Porque aqui eles trouxeram para a gente apenas aqui 8 meses, né? 8 meses? 3, 6, 8. 8 meses aqui. No entanto, essa questão de redirecionamento vem sendo feita há mais de ano, né? No entanto, acabou que eles não entenderam aqui a pergunta e aqui mandei de outra forma, mas aí eles acabaram não lendo essa segunda pergunta, por aquela questão que eu comentei com vocês, né? No final lá da parte de perguntas e respostas, acabou que o pessoal começou a ficar reclamando dos gestores e acabou que eles encerraram a questão lá das perguntas, né? Também encerraram porque a live já estava bem longa já, mais de 1 hora e 10. E, enfim, porque eu acredito aqui que tenha muita coisa acumulada aqui para trás, tá? Mas vamos seguir aqui. Já que nesse gráfico temos a destinação dos recursos que não foram distribuídos por o RPR11. Aqui, majoritariamente, foram para o projeto Mar à Vista, que está que a primeira fase acabou de ser concluída, mas ainda tem umas 6 ou 7 fases. E aqui a Orca tem intenção de participar, mas só espero que eles não sigam com um repasse integral aqui da geração de caixa, sejam um pouco mais conservadores. Além de que ainda tem unidades que não foram vendidas dessa primeira fase. Então, o ideal é eles darem um encaminhamento nessa primeira fase para depois começar a aportar com mais força, né? E uma outra novidade aqui nessa live do RPR11 foi que os gestores trouxeram para a gente fotos de alguns empreendimentos. E dentre eles, aqui o projeto Maravista, o principal, tá? E como dá para se ver, realmente é um empreendimento aqui muito grande. Muito aqui gigantesco, tá? E um ponto importante que os gestores comentam é que agora eles encerraram com as obras iniciais, como fachada, ligação de energia e outros pontos, a decoração, parte da decoração da entrada, aquelas coisas, né? E eles comentam que de coisa que é algo que não tem que fazer toda vez, né? Esse tipo de acesso, essas coisas são caras e, no entanto, não é uma BL que ela possa ser vendida. Agora, nas próximas fases, praticamente tudo em que eles investirem tem como foco venderem posteriormente. Ou seja, agora aqui é bem mais fácil você construir, esticar um pouquinho aqui um acesso e construir casas aqui, apartamentos. Acaba que fica bem mais melhor alocado os recursos, né? Você tem um melhor aproveitamento aqui do dinheiro que é gasto. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Acho que não. Indo aqui agora para as perguntas. A primeira foi se Maravista pagou. E daqui os gestores eles mencionam que a operação pagou sim. No caso foram 6 centavos. E também foram perguntar sobre a questão da cisão, que eles comentaram aqui nos relatórios gerencial. E aqui eles disseram que é apenas uma possibilidade, mas que não bateram o martelo ainda, e nem entraram e nem deram detalhes aqui.
Uma pergunta muito importante que foi feita, aqui no caso pelo Marcos, é se ele questionou em que mês a necessidade de caixa deve se encerrar. E aqui para essa pergunta, o gestor disse que deve acontecer no final do segundo semestre de 2025, ou seja, no final do ano. Aqui, ou talvez ele se enganou, né? Ou talvez era primeiro semestre de 2025. É, Ele falou que a necessidade de caixa hoje é muito inferior à que tínhamos há alguns meses atrás. O que fica bem claro por esse gráfico aqui, né? Reduziu bastante a demanda aqui de Mar à Vista. É, Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, o gestor continua que, segundo eles lá, a intenção é que todo montante que entrar a partir do segundo semestre vá para o rendimento do RPR11. Então, isso aqui meio que conflitou com aquela parte que eles falaram que a necessidade de repasse iria até o segundo semestre de 2025. Provavelmente foi aqui uma falha aqui na live, né? Acontece de coisa, ou então foi o que entendi errado. Aí, se isso realmente acontecer, o rendimento deve reagir muito bem, somente a partir do segundo semestre. É, Sobre as operações em estresse. Ah, tá, só um detalhe aqui. Falei que o rendimento pode reagir muito bem a partir do segundo semestre. No entanto, já com a diminuição do repasse, como eu mostrei para vocês, a ideia é que comece já a diminuir bastante esse repasse e com isso o rendimento comece a dar uma melhorada. Agora aqui falando um pouco sobre as operações em estresse. O CR Olímpico deve ser quitado aqui em fevereiro. Agora em janeiro vai ter uma assembleia em que o devedor parece que vai liquidar o CRI. Essa assembleia vai ser no dia 20 de janeiro, tá? Aqui o caso estranho, até então esse devedor não estava contribuindo muito, mas agora parece que ele vai ter uma assembleia aqui para deliberar isso. Sobre o projeto de residência, os gestores comentaram que o empreendimento no Sul está com as obras civis concluídas, restando que apenas a questão de mobiliários e utensílios. Isso aqui parece ser uma parte bem demorada, né? Estão estimando que até no final do agora no primeiro semestre que deve ser concluído. Já o projeto em Fortaleza continua na mesma, sem muita evolução. E aqui um ponto muito importante que falaram é que mensalmente o FII de residência tem deixado de contribuir com cerca de 25 centavos por cota para o rendimento de URPR11. E infelizmente vai demorar muito aqui para o rendimento voltar a contribuir com o rendimento, né? As aulas de Fortaleza aqui devem levar aqui mais uns 2 anos, sendo otimista. Me lembro que no relatório gerencial do Fundo Life, eles mencionam lá a previsão de conclusão, né? Colocam lá que o no Sul, no Paraná, seria em 2025, já o outro seria em 2026, né? Nem falando o mês, né? Então, provavelmente que deve durar aqui 2025, 2026 inteiro aqui em obras. Com relação aqui a essa questão dos 25 centavos por cota que está sendo direcionado, até um valor que não me assusta muito, né? Temos aqui o ativo com 12% do PL, com uma remuneração de PCA mais 10%. Então, deve ser mais ou menos o mês que o fundo está deixando de receber. E então, faça uma conta aqui, tá? O fundo poderia ter distribuído 1,10 centavos em novembro se não tivesse rede de assinamento. E se não tivesse que mais os FIIs de residência pagando, aqui no caso a gente está falando de 1,35. Mas reforço, não esperem algum pagamento aqui do Residence Club tão cedo. Com relação ao CR na Bilic, a gestora espera que a ligação da energia, que com a ligação da energia a parte comercial vai voltar a se aquecer, vai melhorar, e no caso aqui melhorando a razão de garantia, que atualmente está bem apertada aqui, a razão permite ter apenas em 100%. Já o CR Cristal, eles desistiram de negociar, encerraram aqui com as negociações e vão partir para a tomada de garantias. Aqui no caso, eles comentam que vai ser um caso mais tranquilo do que o caso lá em Nova Souza, porque aqui eles vão executar aqui, no caso, o terreno e depois eles comentaram que depois basta fazer
a venda desse terreno para algum outro incorporador da região. Então, agora concluindo aqui, seguimos aqui com muitas promessas, né? Mas poucas entregas por enquanto, o rendimento não saiu do lugar. Ainda assim, continuo aqui com minha opinião. Os gestores do RPR11, o RPR11 cometeram erros e seguem cometendo erros ainda, como essa questão do relatório de risco de forma anual, mas sigo vendo aqui que não temos um único empreendimento aqui em que houve algum caso de conflito de interesse. Portanto, não acho justo o mercado aqui precificar o fundo como outros enrolados, né? E, enfim, estou aqui, consegui otimista, torcendo aqui para ver se esse rendimento passa de R$ 1 por cota em breve. Então foi isso, galera. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal e lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.